E se as histórias que a gente acha que conhece de cor, assim, as do Gênesis, a criação, Adão e Eva, o dilúvio, não fossem, digamos, originais, e se elas fossem, na verdade, uma releitura, uma adaptação de mitos muito, muito mais antigos? É essa a provocação que vai guiar a nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar na Bíblia, mas não como um livro que surgiu do nada, sabe? E sim como uma coleção de textos que estava num diálogo constante com as grandes histórias da antiga Mesopotâmia. Nossas fontes para isso são um conjunto de anotações que fazem exatamente isso, comparam o Antigo Testamento com textos sumérios babilônicos, como a famosa epopeia de Gilgamesh. E essa é uma perspectiva que muda o jogo, né? A ideia central é que os autores bíblicos que escreveram esses textos ali entre o sexto e o terceiro século antes de Cristo, eles viviam num mundo onde essas histórias já existiam há milênios. Não é uma questão de acusar de plágio, claro que não. É um processo de adaptação cultural super comum na antiguidade. Eles pegaram um material que era conhecido por todo mundo e o ressignificaram, o adaptaram para a sua própria visão de mundo, para a identidade do povo israelita. E o nosso objetivo aqui é justamente esse: investigar essas camadas, quase como arqueólogos, para a gente entender de onde vêm algumas das ideias mais fundamentais da nossa civilização. Certo. Então, vamos começar a cavar. A primeira coisa que salta aos olhos nessas anotações é que os grandes temas do Gênesis já eram figurinhas carimbadas na Mesopotâmia. Criação do mundo, um dilúvio gigantesco e, o mais curioso de tudo, a ideia de que a humanidade foi criada com um propósito bem específico: servir aos deuses. Como era essa história original? Bom, para entender a versão mesopotâmica, a gente precisa conhecer a estrutura do panteão deles. Não era um deus único. Havia uma hierarquia bem clara. No topo, tínhamos os Anunnaki, que eram como a realeza divina, a elite que tomava as decisões importantes. E abaixo deles havia os Igigi, uma classe de deuses menores que eram basicamente a mão de obra. Eram eles que faziam trabalho pesado, sabe? Cavar canais de irrigação, construir templos, manter o universo funcionando. Peraí, quer dizer que até os deuses tinham uma classe trabalhadora? Sim, e como toda classe trabalhadora, uma hora eles se cansaram. Os textos contam que os Igigi, já exaustos de tanto trabalho, organizaram uma rebelião. Queimaram suas ferramentas, cercaram o templo do deus principal, Enlil, e se recusaram a trabalhar, criaram uma crise cósmica. Uma greve divina, eu adorei isso. E aí, como os Anunnaki resolveram esse problema de gestão? Fizeram uma contraproposta, melhoraram os benefícios? A solução foi um pouco mais radical. O Conselho dos Anunnaki se reuniu e um dos deuses, chamado Enki, teve a ideia. Ele disse: por que a gente não cria um ser substituto para fazer esse trabalho por nós? E é nesse contexto que surge a humanidade. Eles misturaram a argila com o sangue de um deus sacrificado e criaram um primeiro homem, o Lulu Amelo, que significa literalmente o trabalhador. A humanidade nasce, nessa visão, para ser a substituta dos deuses grevistas. Isso é fascinante, porque quando a gente lê Gênesis, Deus coloca Adão no jardim para cultivar e guardar. Sempre soou como uma tarefa nobre, quase poética. Mas olhando por essa lente, soa mais como a descrição do cargo. A criação não é um presente, é a solução para um problema de mão de obra. Exatamente. A função é a mesma. E essa conexão fica ainda mais explícita quando a gente olha de perto as palavras usadas no próprio texto bíblico. É aqui que a coisa fica realmente interessante. Vamos pegar a famosa passagem de Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que o plural? Façamos, nossa. É verdade, eu nunca parei para pensar nisso. A gente ouve as explicações de sempre, né? Que é um plural de majestade, como um rei falando, ou a interpretação cristã, que vê aí um sinal da Trindade. Mas pelo que você está dizendo, talvez a resposta estivesse no contexto da época. E estava. Essa ideia de um conselho divino era o padrão no Oriente Próximo Antigo. O épico babilônico da criação, o Enu-Maelish, está cheio de cenas dos deuses se reunindo para deliberar. Usar o plural façamos era simplesmente usar a linguagem do poder, da governança.
Todas as decisões importantes dos deuses Anunnaki nos mitos sumérios eram tomadas em assembleia. Eles debatiam, discutiam, votavam. O autor bíblico estava simplesmente usando uma estrutura de governança que qualquer pessoa daquela cultura entenderia na hora. Ele está descrevendo a decisão de um conselho. A grande inovação teológica dele foi depois focar a autoria em uma única figura, YHWH, mas a linguagem do conselho, ela permaneceu no texto como um fóssil, sabe? Então essa frase é basicamente a ata de uma reunião de diretoria divina. Senhores, o ponto da pauta de hoje é a criação de uma nova equipe de trabalho. Há objeções? Não. Aprovado. Façamos o homem. Isso muda completamente o tom da história, tira de um lugar místico e coloca num cenário quase político. É a melhor analogia possível e nos mostra como o texto provavelmente foi lido na sua origem, antes de séculos de camadas teológicas serem adicionadas. Era um decreto de uma assembleia. E se essa sobreposição já é forte, a do dilúvio ainda é mais direta. Quase um escândalo. A história da Arca de Noé. As anotações aqui listam os paralelos com a epopeia de Gilgamesh e é impressionante. É praticamente a mesma receita de bolo. É um roteiro, pode listar os pontos, é chocante. Ok, vamos lá. Ponto 1. Os deuses decidem destruir a humanidade. Ponto 2. Um dos deuses, em segredo, avisa um homem justo para se salvar. Na Bíblia Noé, em Gilgamesh é um rei chamado Utnapishtim. Ponto 3. Esse homem recebe instruções detalhadas para construir um barco gigante. Ponto 4. Ele é instruído a levar a família e pares de todos os animais para dentro do barco. Os detalhes não param aí. Em ambas as histórias, o barco é selado com piche, o que é um detalhe de construção bem específico, né? É verdade. Continuando. Ponto 5. A chuva vem, o mundo é destruído e o barco eventualmente para no topo de uma montanha. Ponto 6. Para saber se a água baixou, o herói solta pássaros. Peraí, até o detalhe de soltar os pássaros é o mesmo. Isso é específico demais para ser coincidência. É o mesmo método. Utnapishtim solta uma pomba, uma andorinha e um corvo. Noé solta um corvo e uma pomba. A estrutura é idêntica. Inacreditável! E o último ponto, o 7º. Quando ele finalmente desembarca, o herói constrói um altar e oferece um sacrifício em agradecimento. E os textos dizem que os deuses sentiram o aroma agradável do sacrifício. É a mesma história, só mudam os nomes. E tem um texto ainda mais antigo, o Atrahasis, que nos dá um motivo original do dilúvio, que a Bíblia torna mais abstrato. Em Atrahasis, os deuses se irritam não por causa do pecado ou da maldade, mas porque os humanos se multiplicaram tanto que faziam muito barulho. O barulho da humanidade estava atrapalhando o sono do deus Enlil. É um motivo surpreendentemente mundano. E essa irritação com a criação é o eco que a gente encontra em Gênesis, quando o texto diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Não é só parecido, é a mesma memória cultural. Certo. Então, tanto a criação quanto o reboot da humanidade seguem um roteiro mesopotâmico. Isso é confirmado por outros registros da época, digo, além dos mitos. Sólida. Existe um documento impressionante chamado Lista de Reis Sumérios. Não é um poema, é apresentado como um registro histórico, uma lista de governantes, e essa lista divide a história em duas eras muito distintas. Deixa eu adivinhar. Antes e depois do dilúvio. Exatamente essa divisão. A primeira parte lista os reis da era antediluviana. O texto começa dizendo que a realeza desceu do céu e aí lista 8 reis que governaram por períodos absurdamente longos. O primeiro, Alulim, teria reinado por 28.800 anos. Outro por 43.200 anos. São números que claramente não se referem a seres humanos normais. A implicação é que eram dinastias de seres divinos. Certo, uma era de ouro com governantes superpoderosos. E o que acontece depois? No meio do texto tem uma frase curta e brutal. Então, o dilúvio varreu tudo. Fim de uma era.
E a lista recomeça, na era pós-diluviana. A realeza é restabelecida, mas os reinados caem drasticamente. Começam com 1000 e poucos anos, depois centenas, até chegarem a durações normais. Nossa, é o mesmo padrão da Bíblia. Os patriarcas que viveram antes do dilúvio, como Matusalém, idades de 969, 930 anos. Depois do dilúvio, a longevidade despenca. Abrão vive 175 anos, Moisés 120. O dilúvio nas duas tradições funciona como esse grande reset no sistema. É um marco de ruptura. O fim de um tipo de humanidade que era muito mais longeva e talvez mais próxima dos deuses, e o começo de uma nova humanidade mais limitada, mais frágil. Essa ideia de limitar os humanos, de mantê-los no seu lugar, parece ser um tema recorrente, né? Isso me faz pensar na história mais famosa de todas, o Jardim do Éden. A gente aprende que a queda foi um ato de desobediência, um pecado moral. Mas dentro desse contexto mesopotâmico, talvez a história seja outra. A história é completamente outra. A chave está em ler o texto com atenção, sem o filtro da teologia que veio depois. A árvore proibida não era a árvore do pecado, era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a reação de Deus depois que eles comem o fruto é a prova disso. Em Gênesis 3, 22, a preocupação divina não é moral. A frase é: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o problema não foi o ato de desobedecer, foi a consequência. Eles atingiram um nível de consciência que os igualava aos seres divinos. Bingo. E a ação seguinte confirma essa interpretação. A preocupação é, agora, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, eles são expulsos como uma medida de segurança. O verdadeiro perigo, a ameaça à ordem cósmica, era a combinação de duas coisas: conhecimento divino mais imortalidade. Isso criaria um ser idêntico aos deuses, quebrando a hierarquia. Então, a queda não é sobre moralidade, é sobre controle. É um padrão para manter os humanos na sua caixa, para que não se tornassem uma ameaça. E isso se encaixa perfeitamente com os mitos sumérios, que estão cheios de histórias sobre deuses escondendo o segredo da imortalidade. É um padrão de manutenção da hierarquia. E essa hierarquia era reforçada por práticas bem concretas, como sacrifícios. O sistema de sacrifícios de animais, detalhado em Levítico, com todo aquele foco em sangue, não era uma invenção israelita. Era uma prática comum em todo o Oriente Próximo. O sangue era visto como a força vital, e as oferendas eram uma forma de alimentar ou apaziguar os deuses, de manter a ordem. Isso reflete um tipo de divindade que é territorial, que se irrita, que precisa ser agradada. Um deus tribal, basicamente, ligado a um povo, a uma terra, e que luta contra os deuses dos outros povos. Perfeitamente colocado. O YHWH de grande parte do Antigo Testamento age exatamente assim. Ele é um deus guerreiro, um senhor dos exércitos, que comanda batalhas, ordena a conquista de territórios, a aniquilação de inimigos. Ele é o Deus de Israel, em conflito direto com Marduk, da Babilônia, ou com Assur, da Assíria. É um modelo de divindade que faz todo sentido no seu contexto. Ok, isso explica a origem de muitas ideias do Antigo Testamento. Mas aí vem a pergunta: como a gente saltou desse conceito de um Deus guerreiro tribal para a ideia de um Deus universal, abstrato, um pai amoroso, que é a base do cristianismo hoje? Foi uma evolução? Na verdade, não foi bem uma evolução, foi uma ruptura. Uma segunda grande adaptação cultural. O cenário muda completamente com o Novo Testamento. A gente sai do mundo tribal do Oriente Próximo e entra de cabeça no Império Romano. Um ambiente cosmopolita dominado pela filosofia grega. A mentalidade é outra. A mensagem atribuída a Jesus representa uma quebra radical com o modelo anterior. Em que sentido essa quebra é tão radical? Pense nos conceitos. A ênfase sai do sacrifício ritual de sangue e vai para a misericórdia, o perdão. A ideia de um reino de Deus que não é um território físico, mas algo dentro de vós.
Isso é impensável para um Deus tribal cuja identidade está ligada à posse da terra. O conceito de Deus como Pai, uma figura íntima, universal, é uma redefinição completa do Deus dos exércitos. E essa nova mensagem encontrou um terreno fértil no mundo greco-romano que já estava, de certa forma, preparado para ideias universalistas. Como assim, preparado? A filosofia grega, tipo o estoicismo e o platonismo, já vinha desenvolvendo há séculos a ideia de um logos, um princípio divino racional que ordena tudo, ou de um bem supremo. Essas ideias criaram as ferramentas intelectuais para que as pessoas pudessem conceber uma divindade que não estava presa a uma tribo ou montanha, mas que era universal. O cristianismo primitivo usou essa linguagem filosófica para se explicar. Então a mensagem judaica foi traduzida para a linguagem e a mentalidade greco-romana. E o que aconteceu quando Roma decidiu adotar essa fé? Aí temos a terceira grande transformação. Quando o cristianismo vira a religião oficial do império, ele precisa se organizar. E ele faz isso usando o modelo administrativo romano. A hierarquia da igreja, com bispos, dioceses, espelha a burocracia do império. E para facilitar a conversão das massas, ele absorve práticas pagãs. A data do Natal, 25 de dezembro, era a festa romana do Sol Invictus. Muitos rituais da Páscoa vêm de celebrações da primavera. O cristianismo que a gente herdou é um produto final dessa fusão: teologia judaica, filosofia grega e estrutura romana. Uau! Então não é uma linha reta. É um processo com pelo menos duas grandes rupturas. A primeira dos mitos mesopotâmicos para o monoteísmo tribal de Israel, e a segunda do Deus tribal para o Deus universal do mundo greco-romano. Essa é a melhor forma de resumir. A Bíblia não é um livro com uma única voz, sabe? É um arquivo de camadas históricas. Um registro de como a compreensão do divino foi se transformando para se adaptar a novos mundos. Primeiro o mundo mesopotâmico, com seus deuses que criam a humanidade para trabalhar. Depois, o mundo greco-romano, que exigia uma visão mais universal. Entender isso não diminui o texto de forma alguma. Pelo contrário, o torna um documento humano, cultural e histórico ainda mais rico. É uma jornada e tanto. Nos deixa com uma reflexão final, eu acho. Se essa ideia de Deus foi tão maleável, se pôde ser transformada tão profundamente ao longo da história, passando de um membro de um conselho divino para um comandante de exércitos e finalmente para um pai universal, tudo para se encaixar em novos contextos, isso me faz pensar. Que outras memórias antigas, que outras camadas de entendimento sobre quem somos ainda estão ali, escondidas nesses textos, só esperando que a gente olhe para elas com as lentes certas. Só esperando que a gente olhe para elas com as lentes certas.